Hello there, here it's Eric Azevedo, and I'm here today to help you, to show you how you can speak better, how you can speak faster, and what's the problem that causes us to not get to speak the way we want. Olá, meu nome é Eric Azevedo e eu tô aqui hoje para falar sobre como você pode falar melhor, como você pode falar mais rápido se esse for um desejo seu, e qual é a causa, né? Qual é o principal problema que nos faz não conseguir falar da forma que nós queremos. Então, uma coisa muito comum quando a gente está no início, when we are at the beginning, it's that we want to speak, and while we are speaking, we also want to think about what we are going to speak later. Traduzindo, uma coisa que acontece muito no começo é que, além de querer falar, ao mesmo tempo que nós estamos falando, que nós estamos nos comunicando, a gente quer pensar no que a gente vai falar depois, e aí essa coisa acaba travando no começo. Depois vira uma chavinha mais automática que você não se preocupa mais tanto nisso, você vai simplesmente fluindo, se comunicando. But at the beginning, it's normal. We have difficulty to do two things at the same time, trying to do two things at the same time. No começo é normal, a gente tem dificuldade para tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, because we don't have the confidence yet to speak. Nós ainda não temos a confiança para falar, so we are afraid to speak wrong. Nós estamos com medo de falar errado. And we are also trying to speak properly and think about what comes next. Então nós estamos tentando falar corretamente, pensar nisso e pensar também no que vem depois. Então eu quero te mostrar 3 simple steps. Eu quero te mostrar 3 passos simples para que a gente possa praticar, para que a gente possa melhorar. This way we can help. We can improve our understanding. Nós vamos poder melhorar o nosso listening and our understanding, o nosso listening e a nossa compreensão, e vamos consequentemente melhorar também a nossa pronúncia. É isso que eu quero te mostrar nesta aula. Para isso, nós vamos usar um trecho de um texto, de um áudio, de um trailer, de um filme. Então, vamos pegar alguns minutos de uma fala para que a gente possa ver esses passos na prática. 3 steps, and we are going to see this together, ok? So, let me share my screen with you. Deixe-me compartilhar a minha tela com vocês. E se você é uma pessoa que nos acompanha regularmente, normalmente, às segundas-feiras, as aulas acontecem nesse horário, das 20 horas, mas a partir da próxima segunda, dia 30 de janeiro, nós vamos mudar o horário dessa aula de segunda, das 20 para as 19 horas. Então, se você costuma nos acompanhar regularmente, faz essa anotação aí na sua agenda, ou se você está inscrito lá no nosso canal, aí você vai receber a notificação num novo horário. Let me share my screen with you, deixe-me compartilhar a minha tela aí com vocês, para que a gente possa falar quais são os passos, né? E para que a gente possa ver os passos juntos. So, first step is focus on phrases. Concentrar nas frases e não nas palavras isoladas. Por exemplo, learn things are phrases and that begins by listening to people and their phrases. Ou aprender as coisas com frases, né? E isso começa ao ouvir as pessoas e as suas frases. Not individual words, but the phrases, breaks that are in a sentence. Então, não ouvir as palavras individualmente, mas as quebras de frase que aparecem, ou as quebras de sentença, as quebras de frase que aparecem numa frase, num diálogo, numa sentença. Então, vamos lá. O primeiro passo, a gente vai ouvir esse trecho aqui junto, e daqui a pouco eu vou voltar e vou pôr ele de novo, para que a gente veja o seguinte. Eu não quero que você se preocupe em entender tudo que eles estão falando aqui. O meu objetivo agora é te mostrar esse padrão. Você vai ver que tem palavras que estão soltas, como Alex, Daddy, mas você vai ver que eles vão fazendo frases e onde ele para respirar é que estão essas quebras de frases. Então, vamos lá, a gente vai ouvir em inglês, original, então ele fala um pouco rápido aqui, but don't worry, I don't want you to translate what they are talking. Eu não quero que você se preocupe em traduzir o que eles estão falando e sim prestar atenção nesse padrão de quebra de frase, onde a frase corta. E eu vou te explicar o porquê em alguns segundos. Vamos lá.
Oh, sorry. Let me put it again. I was listening, but you weren't. Deixa eu colocar de novo aqui. Okay, just a second. We're going to start again. Então vamos lá, vamos começar de novo, porque eu coloquei aqui, só eu estava ouvindo e vocês não. Então, novamente, vamos lá. Dad? What's happening? You need to come home and see your mom. I'm the backup parent, the understudy. You were supposed to be getting your act together. I've been doing really well, actually. Nobody ever seems to notice that. And with Elizabeth, my wife, at the hospital, my daughters are testing me. Look who's here. Get out of my underwear, you freak. Ok. Até aqui tá bom, porque eu quero mais que você entenda, que você ouça a fala do nativo e compreenda. Então, se a gente prestar atenção, e daqui a pouco eu vou pôr mais uma vez para a gente ouvir de novo, você vai ver que ele faz o seguinte: sorry to bother you, como se fosse uma coisa só, um fôlego só. Ele não fala sorry to bother you. Ele junta, ó, sorry to bother you, I met King. Come to pick up my daughter. Come to pick up my daughter. Então, ó, junta. Come to pick up my daughter. Não come to pick up my daughter, Alexandra. Ele junta tudo. Come to pick up my daughter. Aí ele respira, Alexandra. Vamos lá, vamos ver esse trecho. Aí eu pauso de novo antes da próxima frase. Okay. Back inside now. Come to pick up my daughter, Alexandra. Vamos lá, novamente. Again. Sorry to bother you, Matt King. Yeah, come to pick up my daughter, Alexandra. Alex? Ok. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Sorry to bother you, Matt King. Yeah, come to pick up my daughter, Alexandra. Very good. Perfeito. Aí a gente vai dar sequência aqui. Ela vai falar daddy, e você vai perceber, aqui ela fala um pouco mais devagar. Vocês não estão vendo a cena do filme, mas a adolescente, ela parece estar embriagada. Então, como ela parece estar embriagada, tá bêbada, ela vai falar um pouco mais devagar aqui. What's up, daddy? What's happening? Ainda assim, ela vai juntar, ela não vai falar what is up. Vai, what's up, daddy? What's happening? What's happening? Aí você vai ver, you need to come home. Aí ele respira, aqui é o break, é a quebra. And see your mom. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar são esses padrões, e eu tentar focar nas frases, na mensagem que a pessoa quer me dizer, e não no word by word, no palavra por palavra, ou not individual words, não nas palavras individualmente ou nas palavras individuais. Vamos lá, vamos ver essas três frases aqui. Dad? What's happening? You need to come home and see your mom. I'm the backup parent, the understudy. You were supposed to be getting your act together. I've been doing really well. Muito bom. Então, repetindo aqui para vocês, para ficar mais alto. I'm the backup parent. I'm the backup parent. I'm the backup parent. The understudy. Então, vai juntando. The understudy. Aí essa frase aqui, ó, ele come palavras. Se a gente fosse ler separado, seria I thought you were supposed to be getting your act together. Ninguém fala assim word by word. Ninguém, a não ser que seja um dictation. Se não for um ditado, a gente vai juntar. A gente vai falar I thought you were supposed to be getting your act together. Mas ele junta ainda mais. Ele fala tudo isso num fôlego só. Dá até a impressão que ele pula I thought you were supposed to act together. Que ele junta, que ele pula getting your. Então, como a gente vai fazer? I thought you were supposed, respirei, to be getting your act together. E as duas últimas, I've been doing really well. I've been doing really well, actually. Nobody ever seems to notice, huh? Então, ok. E a gente viu mais duas aqui que eu vou pôr para vocês ouvirem. Até aqui, o My Daughters Are Testing Me. Vamos lá. Actually,
Ok? Então, repetindo aqui. I've been doing really well, actually. Nobody ever seems to notice, huh? And with Elizabeth, my wife, in the hospital, my daughters are testing me. Very good, muito bom. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto aí do nosso exercício é concentrar-se nas frases e não no palavras por palavras. Então, vamos lá, voltando aqui para mim, o que eu disse para vocês aí? We are going to learn things are phrases and sentences and not individual words. Individual words, but the phrases and sentences. Se você prestar atenção nessa frase que eu estou falando para você aqui, eu estou dizendo we have to learn things in sentences, como se fosse um bloco de palavras, and not individual words. Então eu não falo not individual words. Eu junto também numa parte só, not individual words. Então eu vou juntando as coisas. Eric, ok, esse foi o primeiro passo, que é quando eu estou entendendo. Eu vou prestar atenção nas frases, nas sentenças, e não word by word, not individual words. Não palavra por palavra, não palavras soltas. Qual é o segundo passo? O segundo passo, depois que eu treinei a questão do meu ouvido, eu venho para a questão da pronúncia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora blend my speech. Que expressão é essa de blend my speech? É onde eu vou agora juntar mixes, join words and sentences, onde eu vou juntar, eu vou mixar, eu vou misturar palavras e também frases. Então, por exemplo, eu vou fazer agora conexões de uma palavra com a outra, e aonde eu acabo até juntando uma palavra, não só uma palavra com a outra, mas também uma frase com a outra. Eu gosto, para dar esse exemplo, de usar também um exemplo em português. Era um rapaz, eu não vou me recordar agora de que país ele era, mas ele estava aqui no Brasil, e ele estava fazendo algumas aulas com um professor de uma faculdade chamada FECAP, aqui de São Paulo, uma faculdade famosa aí na área de administração, de contabilidade, uma faculdade super conceituada. E esse professor falou o seguinte: num dia ele chegou para conversar com ele e ele queria saber o que era censa. E aí o professor falou: censa? Mas isso não existe no português. Como assim censa? E o cara queria dizer, é isso, aquele que o pessoal usa no metrô, que usa no ônibus. Então, quando a pessoa estava lá no ônibus, que ela queria passar a catraca e ir andando para a porta, ou no metrô, que ela queria sair do corredor e ir em direção à porta para sair, isso começou com me dá licença, por favor. E vai virando licença somente. E no dia a dia tem gente que, licença, por favor. Então, era essa questão cultural que ele queria entender, que era das palavras que vão juntando, né? E que vão, às vezes, até diminuindo, que eles vão cortando. Aqui na aula de hoje, a gente está falando não especificamente dos cortes, mas das junções, das conexões que são naturais da língua. Então é legal a gente ir treinando isso como frase, e a gente vai treinando isso também como pronúncia. Eu não vou falar palavra por palavra separadamente. Nessa hora, os filmes e as músicas, eles são uau! Por quê? Porque a gente usa os filmes, que são os nativos falando, para imitá-los, para a gente ir fazendo as falas o mais parecido com a deles possível. No começo, eu não consigo imitar a speed, a velocidade. At the beginning, I cannot imitate their speed. No começo, eu não consigo imitar a velocidade deles. But I can imitate the connections. Mas eu posso imitar as conexões numa velocidade um pouco mais devagar, para eu não travar a língua. E aí, conforme eu vou praticando, a língua, o aparelho fonador vai sendo treinado junto com o meu ouvido, e aí eu vou conseguindo falar mais rapidamente, consigo respirar um pouco menos, consigo fazer as conexões no mesmo local que eles fazem. Percebe que eu estou falando agora um pouco mais rápido do que eu estava falando antes? Para mostrar justamente essa conexão. Como a gente está acostumado a ouvir português o dia todo, mesmo que eu vou juntando uma palavra na outra e uma frase na outra, vocês conseguem me compreender normalmente, porque vocês estão com o ouvido de vocês treinado, porque a gente ouve português no rádio, na TV, no trabalho, em casa, na rua, e quando vai para o inglês, não. Por isso os concertos, a gente ouvir o áudio de manhã, ao longo do dia e à noite, ter esse contato diário com o inglês, faz muita diferença para treinar o ouvido. Por isso o filme que mostra o inglês dos nativos vai nos ajudando também. As músicas, porque na música eles também juntam uma palavra com a outra para dar ritmo, para dar melodia. Os diálogos situacionais, porque eu consigo simular situações do dia a dia e colocar emoção, entonação, isso me ajuda a treinar também. Então, quando eu vou ler, deixa eu voltar lá para o nosso texto, vamos ler um pedaço aqui junto.
Perfeito. Aqui estamos nós novamente. Então, eu estou aqui no texto. Então, quando eu vou ler esse texto, então eu não vou ler sorry to bother you. I am Matt King. Não, porque aqui eu não estou colocando emoção, não estou colocando entonação, só está parecendo que eu estou com medo de errar. E aí eu fico tentando falar silabicamente para tentar ver se eu não estou errando nada. O que eu preciso fazer agora? Blend my speech. Eu preciso juntar o meu discurso. I need to mix, I need to connect, I need to join my words in a sentence. Eu preciso misturar, eu preciso conectar, eu preciso ligar, eu preciso juntar as minhas palavras numa frase. E depois, no segundo momento, I'm going to join my sentences, join my phrases. Depois eu vou juntar as minhas frases. Então, sorry to bother you, juntando uma coisa só. Sorry to bother you, I'm Matt King. Aí daqui, ó, do come até o daughter. Come to pick up my daughter. Come to pick up my daughter, Alexandra. Ou Alexandra, como eles dizem. Alex, Daddy, what's up, Daddy? What's happening? You need to come and see your mom. You need to come. Oh, you need to come home. You need to come home and see your mom. Então eu vou prestando atenção nessas pausas. É ali que eu pauso, o restante eu vou juntando, imitando aqui o que está acontecendo no filme. I'm the backup parent. The understudy. I'm the backup parent. The understudy. E eu como um professor, me as a teacher, normally I used to speak a little bit slowly. Normalmente eu tento falar um pouquinho devagar como professor para que você vá se acostumando, se você ainda está mais no início. Mas normalmente, quando eu estou conversando, eu vou me soltando, eu vou falando uma velocidade de fala maior. Então, isso é legal. E o terceiro passo é a prática. É onde eu vou colocar a imitação, a emoção, a entonação. Então, só para você entender, a gente vai acostumando com as falas. Eu costumo ouvir, por exemplo, podcasting de um pastor dos Estados Unidos. I used to listen a podcast from a US pastor. Então, o que eu faço? Hoje eu estou fazendo uma tradução especificamente para uma pessoa, então eu estou ouvindo uma mensagem dele em inglês, e aí eu vou pausando e vou traduzindo para o português. Uma mensagem de aproximadamente 30 minutos. E eu estou ouvindo aquele falar com todas essas conexões, com todas as junções. Normalmente estou compreendendo o que ele está falando. Por exemplo, se eu voltar aqui e mostrar para vocês um trechinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês somente um trechinho de 1 minuto ou 2 dele falando aqui. Ok, deixa eu só compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês também, se isso dá certo. Então, ok. Aqui estamos nós. Então, deixa eu clicar no aplicativo e ver se ele me deixa mostrar o seu fecheiro. Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Só quero mostrar mais um trechinho para você, de 1 minuto para você entender. Ok. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Queria que vocês visualizassem também, e não só que vocês ouvissem. Mas se você ouvir a velocidade de fala dele, ó, vou dar um play aqui. He made it past 61. Past 71, past 81. He was 93 years old. Looked like he was 70. Strong, healthy, joyful. He said, Joel, if I had it to do over again, I wouldn't have lived all those years worried, losing sleep, afraid that my health wasn't going to last. Are you worrying about a wrong imagination? About something that's not going to come to pass? Ok, até aqui tá ótimo. Só para servir de exemplo para vocês aí, né? Então, deixa eu voltar a tela aqui
Para mim, vocês já estão me vendo, maravilha. Então, eu não sei o que você compreendeu a quantidade, mas esse é um podcast que eu estou traduzindo hoje. Ele fala nessa velocidade que você ouviu, não tem legenda, não tem nada em português aqui, e eu estou ouvindo em inglês e estou pausando, estou escrevendo, e eu vou acostumando com o accent, com o sotaque dele. Por quê? Porque eu já ouvi ele vezes o suficiente para perceber, para prestar atenção nas frases, nas sentenças e não palavra por palavra. Qual é a mensagem? O que ele quer dizer? E aí, é isso que eu vou acostumando, é daí que vem a minha velocidade de fala também. Eric, ok, recapitula aí para mim quais são os 3 passos que você falou. Então, step number 1, passo número 1, quando eu estou ouvindo as pessoas, pay attention in phrases and sentences and not individual words. Prestar atenção in a sentence, em uma frase e não em palavras individuais. Percebe que eu junto aqui, ó, in a sentence, not individual words, not individual words. Então, in a sentence, como se fosse uma palavra só, em uma frase, e não palavras individuais. Quando eu vou falar, eu vou prestar atenção também na mesma coisa para eu ir respirando, fazendo as quebras de frases nos lugares corretos, nos lugares que eu fui acostumado quando eu estava ouvindo e não falar silabicamente, palavra por palavra. E Eric, qual é o grande segredo? Practice, practice, practice. Continuar praticando. Eu vou ouvindo e speaking, speaking, speak. Quanto mais eu falar, melhor eu vou falar. Quanto mais eu ouvir, mais treinado vai estar o meu ouvido, melhor eu vou compreender e eu vou falar de forma melhor também, porque o meu ouvido está bem treinado. That's it, I want to show you today. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. E se você, por acaso, está assistindo essa aula por um outro canal, você ainda não é nosso aluno e quer nos conhecer um pouco mais, você pode clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para baixar o guia prático para aprender inglês. É um material em PDF, onde tem palavras, números, frases e dicas para você já melhorar o seu inglês e conhecer um pouco mais dessa metodologia chamada Accelerated Learning, ou a aprendizagem acelerada. That's it for today. É isso aí por hoje. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Deus te abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau.